Queridos amigos e irmãos, boa tarde. Que a doce, serena e suave paz de Jesus envolva todos nós, nos inspirando a nos transformarmos em espíritos melhores. Como Marcos havia dito, o tema da tarde será a vingança. A vingança está inserida no capítulo 12, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de nós mergulharmos, propriamente dito, no tema vingança, nós vamos fazer algumas considerações a respeito do título, do tema do capítulo 12. Amai vossos inimigos. Como todo o capítulo do Evangelho é bastante instrutivo, importante, cheio de emoções, cheio de reflexões, que sem dúvida vão nos auxiliar a nós tomarmos as decisões mais adequadas, a fazermos as escolhas mais adequadas ao nosso momento evolutivo. O capítulo 12, Amai os vossos inimigos, Kardec dá um subtítulo: retribuir o mal com o bem. É a primeira abordagem, a primeira interpretação de Kardec a respeito do capítulo Amai os vossos inimigos. Depois, Kardec fala sobre os inimigos desencarnados. Depois ele comenta sobre se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E depois há a colaboração dos espíritos superiores, que sem dúvida tornaram o Evangelho bastante prático, pois eles colaboraram com as suas experiências, colaboraram com as suas vivências. Então, depois de darmos a outra face, os espíritos comentam sobre a vingança. O item 9, o espírito Jules Olivier vai fazer sua interpretação a respeito da vingança. E depois continua a abordagem dos espíritos a respeito do ódio e do duelo. É bastante interessante a gente refletir quando Kardec coloca o subtema de retribuir o mal com o bem. Haja vista que para todos nós é bastante difícil e para alguns até impossível amar o inimigo. Como eu vou conseguir amar aquele que me maltrata, aquele que me ofende, aquele que me magoa, aquele que me persegue, aquele que calunia sobre mim, aquele que mente, que age com falsidade, aquele que agride de diversas formas psicológicas, formas físicas, emocionais, mentais. Como eu serei capaz de amar a esse irmão de evolução que nos trata dessa maneira? Kardec, sem dúvida, na sua sapiência, coloca o tema retribuir o mal com o bem. Mas antes da gente mergulhar também nas interpretações de Kardec, vamos refletir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus a respeito do amar os inimigos. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 47, Jesus nos orienta, e Mateus registrou o seguinte. E Jesus começa: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiareis o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que vocês sejam realmente filhos do Pai que está no céu. Pai este que faz nascer o sol sobre bons e maus, que faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amarem apenas aqueles que vos amam,
que recompensa tendes? Não fazem assim também os publicanos? Se vocês saudardes apenas aqueles que saudam vocês, que fazem nisso de extraordinário, de especial? Que fazem nisso acima do comum, se os pagãos também agem dessa maneira? O ensinamento de Jesus nos dá uma estrada longa de reflexões. Primeiro, ouvistes o que foi dito, aprendestes o que Moisés falou há muitos séculos atrás, nos direcionando para o passado, mas nos trazendo também para o presente. Então, realmente, no Levítico, livro Levítico, capítulo 19, versículo 18, Moisés deixou lá registrado: não te vingareis e nem guardarás ira dos filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já nos tempos de Moisés, nos tempos de muita crueldade, de muita violência, nos tempos em que os instintos falavam muito mais alto do que a razão, o amor ao próximo já germinava, já estava plantado no seio daquela sociedade. Então Jesus faz um convite, nos chamando para uma renovação, para uma postura diferente daquela, para comportamentos mais elevados, para relacionamentos pautados no respeito, na fraternidade, no amor, no bem. Como a nossa irmã no início falou, todo o bem provém de Deus. O mal é uma construção nossa. E Paulo é muito feliz, quando diz, glória a todos aqueles que obram no bem. Paz, felicidade, luz, harmonia para todos aqueles que trabalham, que agem, que pensam no bem, que falam no bem, que distribuem o bem. Jesus estava falando sobre isso. Estava convidando a nós que também estivemos presentes naquela época e nos convida novamente através do seu evangelho, que é facilitado o entendimento através da doutrina espírita, nos convidando a comportamentos diferentes. Ouvistes o que foi dito, mas hoje, em outras palavras, já tens condições de agir de uma maneira diferente. Então, ouvistes o que foi dito, naquela época foi necessário, naquela época foi útil. Hoje, todos já têm condições de se comportarem de uma maneira mais fraterna. Amarás o teu próximo e aborrecerás, odiarás o teu inimigo. Era isso. Os filhos de Israel, o seu próximo, o seu semelhante, o seu parente, era amado. Saindo daí, era odiado, era perseguido. O entendimento de próximo ainda era muito primitivo. Nós sabemos que próximo é o nosso semelhante. Próximo não é só aquele que é o próximo mais próximo. Não é o nosso parente, não é o nosso esposo, não é a nossa esposa, não é o nosso filho. Esses são os próximos mais próximos. Mas Jesus também nos ensinou em outro momento, que o próximo é o nosso semelhante. Quer seja ele esteja encarnado como nós ou desencarnado, não deixará de ser nosso próximo. Mas vamos lá. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Odiar o inimigo, persegui-lo, era uma prática comum naqueles dias. E Jesus vem com um comportamento revolucionário. Fazer o bem àqueles que vos odeiam. Como fazer o bem àqueles que vos odeiam? Como fazer o bem àquele que é o nosso inimigo? Vamos também fazer algumas considerações a respeito de inimigo. Honório de Onofre Abreu
no livro Luz Imperecível, ele faz alguns comentários a respeito desse capítulo, né? Dessa passagem, amai o vosso inimigo. Então ele diz que o inimigo jamais existirá se um dia ele já foi o seu amigo. Em outras palavras, Honório nos diz que o nosso inimigo de hoje já foi o nosso amigo. Como isso é possível? Inimigo vem do latim inimicos, que quer dizer aquele que não é amigo, mas já foi amigo. Como a gente pode chegar a essa conclusão? A doutrina espírita nos ensina que todos somos espíritos imortais, num processo contínuo de aprendizado, que nós nascemos, renascemos incontáveis vezes, e que quando nós renascemos no lar, aqueles que ali se encontram são nossos companheiros de muitas e muitos encontros, de muitas e muitas convivências, de muitos e muitos relacionamentos. Nossos companheiros de trabalho também são companheiros que estamos reencarnando junto há muito tempo. Aqueles que moram perto de nós, aqueles outros parentes que estão na periferia de nossos relacionamentos, também são os nossos velhos conhecidos. Ou seja, através de diversas experiências, nós fomos agredidos e agredimos. Nós ofendemos e fomos ofendidos. Agimos com violência e também sofremos a violência dos outros, justamente desses nossos amigos. Então, inimigos já foram os nossos amigos. E por decisões, por escolhas, frutos de nosso orgulho, de nosso egoísmo, nós cometemos neles feridas emocionais. Nós causamos nas suas estruturas emocionais feridas. Nós causamos mágoas. Nós causamos dor e sofrimento. E aqueles com quem convivíamos num ambiente de amizade, de respeito, de confiança, deixaram de agir dessa maneira. Por que deixaram de agir dessa maneira? É muito importante que Emmanuel, no livro O Amigo, Psicografia de Chico Xavier, numa página, no título chamado Traços do Inimigo, no primeiro parágrafo ele diz o seguinte: quando Jesus nos exortou ao amor pelos inimigos, ele nos indicou um valioso trabalho imunológico para nós mesmos. Quando Jesus nos convida, e isso é bastante importante a gente ressaltar, Jesus nos convida, Jesus nos chama, Jesus nos conclama, Jesus não impõe, Jesus jamais agiu com violência, jamais agirá com violência para conosco, porque a violência é um indício, é uma característica do atraso moral. A violência é característica de espíritos inferiores, como nós, onde a natureza animal, a natureza instintiva, ela predomina sobre a nossa natureza espiritual. Então Jesus sempre convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele sempre nos convida. Os espíritos superiores, elevados, puros como Jesus, jamais vai impor, jamais vai obter a nossa anuência pela força. Atitudes de força são atitudes de um atraso moral muito grande. Que trabalho imunológico é esse que Emmanuel nos fala quando Jesus nos convida? Amor pelos inimigos.
nós nos ofendemos facilmente, não é? Isso é uma realidade. Nós nos magoamos muito facilmente. Mesmo que a gente se esforce o dia todinho para nos mantermos equilibrados, nos mantermos em harmonia, ou no trabalho, ou em casa, ou um filho, ou a esposa, ou a mulher, fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente fica magoado. A gente fica realmente ofendido. O trabalho imunológico de que a que Emmanuel se refere é justamente o perdão. Mas o perdão no sentido não de esquecer a ofensa que nos foi feita. Um dia nós vamos esquecer as ofensas que nos fizeram. Mas no momento evolutivo que a gente se acha, nós ainda não somos capazes de esquecer. Uma mágoa, uma violência, uma agressão. A gente ainda não consegue esquecer. O perdão, esse trabalho imunológico de que Emmanuel nos fala, é o que o José Raul Teixeira, um médium e orador espírita, também nos faz refletir. Raul Teixeira nos fala que o perdão deriva de duas palavras, per e donare. Per, dar mais, além, e donare, dar. Perdonare, perdoar, dar mais, dar além. Então, o perdão que nós estamos falando e que nós já podemos perdoar nesse sentido é dar muito mais daquilo que nós temos. Se nós já temos compreensão, se já desenvolvemos essa capacidade, essa potencialidade ao longo de nossas experiências aqui na dimensão espiritual e também na dimensão material e também na dimensão espiritual, perdoar é dar mais compreensão. Então, falando sobre quando alguém bater na tua face direita, oferece-lhe a outra, né? Kardec está se referindo a retribuir o mal com o bem. Mas Raul Teixeira nos fala que quando alguém nos agredir, que a gente dê a outra face, a face da compreensão, a face do entendimento, a face da dignidade, a face da paciência, a face da paz. Ou seja, darmos a face moral, darmos a face nobre dos sentimentos elevados, darmos a nossa face espiritual. E quando nós revidamos a uma agressão, está caracterizada também a vingança, né? Nós não estamos dando a nossa face moral, nós estamos dando a nossa face animal, a face dos nossos instintos, dos instintos agressivos. Então, o perdão, no sentido de compreensão, de entendimento, é um trabalho imunológico excelente. O perdão, ele ativa as nossas estruturas espirituais e emocionais, elementos que vão preservar as nossas doenças emocionais. Nós vamos ativar o sistema de imunidade que trazemos em nós. E nós vamos nos prevenir das doenças, dos desajustes emocionais, tais como ira, raiva, cólera, ódio, rancor, ressentimento e vingança, dentre outros. O perdão realmente é causa uma prevenção imunológica. Nos defende de todos esses desajustes emocionais. Então, é por isso que Emmanuel nos fala que realmente amar os inimigos é um convite, uma indicação para nos prevenirmos de todos esses desajustes emocionais. Nos prevenirmos, evitando-os. A gente vai ver mais adiante que quando nós não conseguimos evitar, o perdão também entra também com uma função curativa. Então, o perdão. Nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo e também nos próprios ensinamentos de Jesus que o perdão sempre está vinculado à ofensa.
né? O Pai Nosso, né, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Pedro, quando fala com Jesus, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele me ofender? Aí também é bastante interessante. Pedro, os apóstolos, a sociedade em que Jesus vivia, também estavam ainda sob, né, o domínio do olho por olho e do dente por dente. O olho por olho, o dente por dente, também está lá no Levítico, livro atribuído em Moisés. Também está no Êxodo, outro livro atribuído a Moisés. Também está no Deuteronômio, outro livro atribuído a Moisés. Onde o olho por olho, o dente por dente, no Levítico, acredito, se não estiver equivocado, no capítulo 20 ou 21, que tem a seguinte frase: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida, queimadura por queimadura, golpe por golpe. A gente vê que Haroldo Dutra Dias, em uma de suas palestras, nos fala que naquela época a justiça confundia-se com vingança. Olho por olho, dente por dente. Arrancou o olho do outro será arrancado. Mas, tempos atrás de Moisés, era muito pior. Se uma pessoa roubasse as ovelhas de uma outra pessoa, ou se arrancasse o olho do outro, a pessoa ia na casa dela e matava toda a família, matava todas as ovelhas, eliminava tudo aquilo que lembrasse aquela pessoa. Então, no olho por olho, na pena de talião, já houve uma evolução. Já houve uma evolução. Uma vez que exterminava a família, pai, mãe, filho, irmão, todo mundo, para que ninguém lembrasse mais dele, né? Agora não, se a pessoa cometeu uma falta, né, ele ia ser, né, justiçado na mesma medida. Mas depois a gente vai ver um pouco mais sobre a questão da vingança. Voltando aos nossos amigos. A gente precisa refletir sobre isso, que inimigo não é só aquele que nos deseja mal, não é só aqueles que nos perseguem e que nos caluniam. Honório Onofre Abreu dá também uma definição de inimizade muito interessante que eu vou ler aqui para vocês. Mas o que a gente precisa frisar? Que nos nossos lares temos companheiros que nos consideram inimigos. E que nós também os consideramos. Porque inimigos também é aquele que não pensam como nós, que diverge da nossa forma de ver, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. Inimigo, segundo Honório Onofre Abreu, nos diz: a inimizade surge de um amor egoístico, quando pretendemos que o próximo seja como nós. Seja uma projeção do nosso eu. Por isso, diz Onofre, não há inimigos verdadeiramente falando, mas criaturas vinculadas que estão olhando a vida, as situações, as pessoas, por prismas diferentes. A inimizade surge de um amor egoístico, um amor personalista, um amor individualizado. Então, quando as pessoas não pensam como nós, não agem da forma que a gente age, não vê a vida como nós vemos, não encara as circunstâncias da maneira que nós encaramos, nós as consideramos inimigos. Talvez não verbalizemos essa inimizade, mas nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, na forma em que nós nos relacionamos com ela, nós a tratamos assim. Mas não esqueçamos, os que estão no nosso lar e que nos magoam, que nos perseguem, que nos ferem, um dia
foram nossos amigos. Por algum motivo, por escolhas, decisões nossas ou deles, nós rompemos esses laços de amizade, motivados pelo egoísmo, motivados pelo orgulho, e nós causamos neles ofensas, mágoas, que, como falamos anteriormente, verdadeiras feridas nas suas estruturas emocionais, e eles não conseguiram compreender as nossas deficiências, não conseguiram nos perdoar, não conseguiram perdoar as ofensas que nós causamos a ele. Então Jesus deixou lá no Evangelho perdão, ofensa. Pedro, né, como falávamos, estava acostumado, ao olho por olho, ao dente por dente. Bateu, levou. Ninguém levava desaforo para casa, retribuía na mesma moeda, era revidava, retribuía o mal com o mal. Fazia a justiça pelas próprias mãos. Agiam com vingança. Vingança é a realização da justiça pelas próprias mãos. Quando nós não vingamos, nós não aguardamos a justiça divina. Nós não aguardamos o tempo de reestruturação das coisas. E nós, por causa do egoísmo e do orgulho, nós vamos resolver através da força. Gandhi. Antes de Gandhi, nossa irmã também falou sobre a caridade, não foi? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Como Jesus via a caridade? Como Jesus entendia a caridade? Essa foi a pergunta que está registrada lá no Livro dos Espíritos, no número 886. E Jesus, diz os espíritos superiores, que Jesus entendia a caridade como sendo benevolência para com todos. Ou seja, fazer o bem para com todos. Não há nenhuma condicional. É fazer o bem para todos. Para os que nos amam, sim. Para os que não nos amam, sim. Para os que nos fazem o bem, sim. Para os que nos fazem o mal, sim. O bem em qualquer circunstância. Um dos componentes da caridade é o bem. Enquanto nós não estivermos fazendo bem, nós não estaremos sendo caridosos. Podemos entender da caridade, podemos estudar sobre a caridade, podemos falar sobre a caridade, mas não estamos agindo com caridade. Outro componente da caridade é a indulgência. Indulgência para com as imperfeições alheias. Se eu fui magoado por alguém, sem dúvida, algo motivou aquela atitude de violência e de agressão. A indulgência sempre vai buscar uma justificativa, vai buscar um argumento para que a pessoa tenha agido daquela maneira. Indulgência para com as imperfeições alheias. E o outro componente da caridade é o quê? Perdão das ofensas. Olha o perdão e olha a ofensa novamente. Se nós não perdoarmos as ofensas que nos forem feitas, nos forem dirigidas, se não dermos toda a compreensão, e além da compreensão que nós já temos, nós não estaremos sendo caridosos. Então, ser caridoso, verdadeiramente caridoso, requer de todos nós muito esforço, muita luta, muito sacrifício, muita renúncia. Caridade é fazer o bem a qualquer um. É poder encontrar sempre uma justificativa, um argumento, uma escusa, uma desculpa, algo que motivou aquela pessoa a agir daquela maneira. É perceber, que nós também somos ofendidos, sem dúvida, mas nós não podemos esquecer que nós também ofendemos.
nós somos também ofensores. Mas ofensores e ofendidos, agressores e agredidos, na realidade são companheiros, como diz o nosso irmão Haroldo Dutra. São companheiros, parceiros de infortúnio. São parceiros de sofrimento. São companheiros de dor, companheiros de angústia. E quando nós não conseguimos realmente perdoar, compreender a deficiência do outro que nos magoou, e aquele outro desencarna, e a gente permanece vinculado a ele, acontecem os processos graves de obsessão. Né? São os inimigos desencarnados de que Kardec fala, né? Que continuam, de onde estão, nos perseguindo e nos caluniando. Mas se nós estivermos vinculados àquela faixa vibratória que eles se encontram, aí ocorre um ciclo vicioso que pode perdurar por séculos e séculos. Encarnando e desencarnando, encarnando como esposa, encarnando como marido, e a perseguição continua. Por 10, 15, 20 reencarnações, não conseguem se entender. Não conseguem dissolver a ofensa. Porque foram incapazes de perdoar. Faltou autocontrole sobre as suas emoções. Gandhi nos fala, né, numa entrevista, ele foi entrevistado e o repórter perguntou: Gandhi, você perdoa seus inimigos? E Gandhi respondeu: nunca perdoei ninguém. O repórter teve um impacto. Mas Gandhi, você que vivencia a não violência, você que nos ensina a rinça, né? Rinça quer dizer desejo de matar, desejo de prejudicar. A rinça, o A na frente da rinça, quer dizer justamente renúncia a esse desejo de querer prejudicar o outro, porque sabe das consequências danosas da violência. Então, a não violência que Gandhi vivenciou, Jesus nos convida também quando ele diz: amai os vossos inimigos. É não agir com violência em circunstância nenhuma. E Gandhi continua: não, nunca perdoei ninguém. Repórter: como é que pode? E Gandhi continua: não foi preciso, porque eu nunca me senti ofendido. Gandhi tem um nível moral, um nível espiritual bem acima de nós, mas conviveu conosco. Nós nos sentimos ofendidos quando somos agredidos, quando somos magoados, quando somos contrariados. Nós nos sentimos ofendidos quando as pessoas não agem da maneira que eu falei. Bota a toalha aqui, bota o lençol aqui, bota o travesseiro aqui, não deixa a meia, não deixa a cueca ali. A gente se sente bem com isso, né? A gente tem que ver que a ofensa, ela começa nas mínimas coisas. Quando nós agasalhamos a mágoa, pode ser de uma coisa bem simples. Uma toalha, um prato. Esse prato sujo aqui de novo. Né? Pode ser das coisas mais simples, das coisas mais complexas. Nós nos sentimos ofendidos. E Gandhi estava dizendo em outras palavras: se eu me sentisse ofendido, meu amigo, meu irmão, eu iria procurar o recurso do perdão. Eu iria procurar o recurso imunológico do perdão. Mas eu não preciso. Eu já superei essa fase. Só que nós precisamos. Porque se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, nós vamos agasalhar mágoas em nosso coração. Ácidos que vão nos corroer. Ácidos que vão nos atrapalhar em diversas atividades. Nós vamos agasalhar a mágoa. Essa mágoa ela vai ampliar para rancor. O rancor vai para o ressentimento. O ressentimento se amplia para o ódio. E daqui a pouco nós estamos nos vingando. Arquitetando. Eu vou dar a volta, eu vou dar o troco, não vai ficar assim. Nós vamos estar exercitando
a força de nossa ignorância do olho por olho e do dente por dente. E Gandhi também fala, olho por olho, e um dia o mundo ficará cego. Se todos nós agredirmos a nós mesmos, olho por olho, dente por dente, Haroldo diz, né? Nós teremos um país de mutilados, porque nós nos agredimos constantemente. Nós somos agredidos constantemente. Então a gente não pode guardar a mágoa, armazenar a mágoa, independente da natureza que ela seja. Por quê? Porque nossas reações, né, e Gandhi, ele nunca reagiu. Jesus nunca reagiu. Os espíritos superiores não reagem, porque toda reação é uma forma de violência. Os espíritos superiores, os espíritos onde o bem predomina sobre a sua natureza animal, onde o bem predomina sobre seus instintos, eles agem no bem. Eles agem com racionalidade. Eles agem com inteligência, com prudência, com serenidade. Nós ainda nos achamos sob o domínio dos instintos. Se alguém nos magoou, nosso primeiro ímpeto qual é? É devolver, né? Nossa primeira reação qual é? É de partir para cima, não é? A gente se contém. Quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, a nossa primeira reação é de revidar. São os instintos nos escravizando. Falando sobre a mágoa, nosso amigo Moraes falou na quarta-feira passada sobre o caso de Chico Xavier, sobre a máquina de costura. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas ela é muito oportuna para que a gente possa refletir. Chico Xavier adorava animais. Conversava com eles, tinha uma relação, e eles respondiam, né, a Chico. Um belo dia apareceu na casa de Chico um cachorro, né? Havia sido atropelado, estava arrastando as pernas. E Chico cuidava desse cachorro com muito carinho, né? Com muita dedicação, né? Como ele fazia com todos os animais. Uma vizinha que morava com Chico fez algo que realmente magoou Chico demais. Chico chegava depois do trabalho, né? O cachorro estava todo sujo, ele lavava o cachorro, alimentava o cachorro. E um dia, quando ele chegou, o cachorro estava, né, morrendo. E ele ficou realmente desolado, triste. E depois de um tempo, a irmã de Chico falou para ele: Chico, o cachorro que você cuidava, do cachorro aleijado, a nossa vizinha tal o envenenou. Ele, valha-me Deus, como isso é possível? E Chico não guardava ressentimento de ninguém, não tinha ódio de ninguém, não tinha rancor de ninguém. Mas ele agasalhou aquela mágoa. E durante meses, né, agasalhando aquela mágoa, Emmanuel, seu guia espiritual, chega para ele e fala: Chico, essa sua mágoa está atrapalhando as atividades espirituais. Os espíritos não estão conseguindo sintonizar com você. Você está afastando-os por conta dessa mágoa. Mas e Chico falou: mas eu não consigo parar de pensar no que aconteceu ao pobre cachorro. E Emmanuel fala para ele: Chico, você vai ter que dar uma grande alegria para a nossa irmã. Como é que pode? Como é que eu vou dar alegria para ela? Que quem está sofrendo sou eu. Como é que eu vou, né, causar uma alegria para ela? Chico, quem está nos pedindo isso não sou eu, é Jesus. Quando Jesus nos fala: fazei o bem àqueles que vos perseguem. E Chico, que era, né, realmente, né, seguia Jesus, o Evangelho, ele falou: realmente eu vou dar uma grande alegria para essa minha vizinha.
e pediu para a irmã pesquisar com a vizinha, né, o que ela precisava, o que era muito necessário para ela, o que iria lhe causar realmente uma grande alegria. A irmã pesquisou, chegou e falou: Chico, a nossa irmã está precisando de uma máquina de costura. Porque a máquina de costura ela vai gerar uma renda, vai melhorar as condições na casa dela, e ela realmente está precisando disso. E Chico foi e dividiu a máquina em 500 prestações. Né? Chico era funcionário público, né? Então, né, essas 500 prestações são minhas, porque lá no livro, né, de Adelino Pereira está dizendo que ele dividiu em longas prestações. E no belo dia, chega o entregador da máquina de costura, junto com o Chico, e vai levar até aquela vizinha dele. Quando a vizinha vê a máquina de costura, ela se abraça a Chico. Lhe dá um abraço cheio de afeto, cheio de ternura, cheio de amor. E uma luz parte do seu coração, do coração da vizinha, e envolve o Chico da cabeça até os pés. Depois de um longo tempo que Chico conseguiu sair dos braços da mulher, Chico percebe, sente, que aquela mágoa que ele trazia no coração desapareceu. Uma reflexão para nós. Já demos uma máquina de costura para alguém hoje? Já conseguimos identificar nos nossos relacionamentos o que vai causar uma alegria e uma satisfação naquele com quem a gente convive? Nós já conseguimos dar a alegria da compreensão, do sorriso, do abraço, do bom dia, do te amo, minha querida, te amo, meu amor, te amo, meu filho. Nós já conseguimos identificar as necessidades daqueles que convivem com a gente? É uma grande reflexão. Quando as mágoas nos forem dirigidas, vamos buscar as necessidades, as carências daqueles que nos magoaram. Porque Joana de Ângela nos diz, acho que no livro Momentos Enriquecedores, que aquele que nos fere, aquele que nos aflige, ele não está precisando ser combatido, ele não está precisando ser revidado, ele não está precisando que a gente retribua a ele aquilo que nós fizemos. Ela diz que aquele que agride é uma pessoa solitária, é uma pessoa cheia de angústia, é um perturbado, é um infeliz, que essa forma de agredir é a maneira dele pedir ajuda, dele chamar a atenção. Então tem pessoas que nos agridem diariamente. Precisamos dar uma grande alegria para ela. Precisamos dar uma máquina de costura. Mesmo que essa máquina de costura exija da gente longas prestações. Ou seja, exija da gente sacrifício. Exija da gente renúncia. Exija da gente, mesmo no silêncio de nossas preces, mesmo que as lágrimas escorram pela nossa face, pela tristeza que nós tivemos, pela mágoa que nós recebemos, que o nosso perdão seja maior. Que a nossa capacidade de perdoar, de entender, seja maior. Por que nós agimos com violência? Por que nós agredimos? Por que nós agimos com vingança? Porque nós queremos retribuir ao outro o mal. E não como Kardec coloca lá no início, né? Amar o nosso inimigo não é se abraçar com ele. Não é ter o mesmo afeto que se tem com um amigo. É não lhe desejar mal, é não lhe ter rancor, é não lhe ter ressentimento, é não lhe ter desejo de vingança. Amar o nosso inimigo é se, quando ele vier a pedir o nosso entendimento, pedir para a gente refazer os laços de amizade, porque ele foi o nosso amigo, que a gente não dê as costas,
que a gente não crie resistências, que a gente não crie obstáculos, que a gente não se deixe ficar na teia da vingança, que a gente não permita sermos escravos de nossos instintos. Amar os nossos inimigos, diz Kardec, é retribuir todo o mal que nos fizeram com o bem. Esse é o amor aos nossos inimigos que nós já podemos fazer. O amor de Gandhi era muito maior. O amor de Jesus, de muitos enviados de Jesus, já amavam num nível mais alto, num nível mais intenso, mas nós já podemos fazer isso. Não desejar rancor, não ter desejo de vingança. Nós precisamos, em benefício de nossa própria saúde física, emocional, moral e espiritual, utilizarmos os recursos imunológicos do perdão. Porque o perdão, ele nos liberta. E dá oportunidade de recomeço àquele que nos magoou. O perdão desata nós. O perdão reaproxima amigos. O perdão, ele nos dá condições de refazermos aquela amizade que nós, às vezes, por uma bobeira, uma besteira, nós causamos uma mágoa tão grande no nosso amigo e ele, como nós também, não conseguimos perdoá-lo. Então, meus amigos, vamos fazer ao bem àqueles que nos odeiam, para que não caiamos nas redes, nas teias da vingança que às vezes perdura por séculos. Séculos de solidão, séculos de sofrimento, séculos de infelicidade, séculos de perturbação, séculos perdendo a oportunidade de sermos felizes. Por que nós agimos com violência? No capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, o Espírito Lázaro nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus por inteiro. Ele fala que o amor é o sentimento por excelência. Ele diz que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Vamos atentar. Os sentimentos são os instintos que evoluíram. Os sentimentos se aperfeiçoando vão abafando os instintos. Ele diz que no início o homem só tinha instintos. Claro, quando saímos do reino animal, nós estamos repletos de instintos. Instinto de sobrevivência, instinto de conservação. O trabalho em vencer os nossos instintos. Essa é a nossa meta. Por quê? Quando nós estamos escravizados pelos instintos, diz Lázaro, nós estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Escravos dos instintos caracterizam a nossa sociedade. Violência, desrespeito, crueldade. Tudo fruto do orgulho, do egoísmo, que em Obras Póstumas, se vocês puderem pesquisar, tem um capítulo chamado Egoísmo e Orgulho, onde Kardec nos diz que nós não nascemos egoístas nem orgulhosos. Nós nos tornamos egoístas e orgulhosos pelo exagero na utilização dos instintos. Quando nós exageramos a utilização dos instintos, nós abafamos o desenvolvimento do senso moral, que está lá na questão 754 do Livro dos Espíritos. Ao abafar o desenvolvimento de todas as potencialidades que nós somos herdeiros de Deus, todas as potencialidades que Deus tem, nós temos em germes em nós, aguardando nossa vontade, nossa disposição, nosso esforço para desenvolvê-las. Então, se somos escravos dos instintos, é por escolha nossa. Para a gente encerrar,
Júlio Olivier nos diz que a vingança é dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Nós já falamos sobre vingança a palestra toda. O perdão, diz Divaldo, é a não devolução das ofensas que nós recebemos. E eu pergunto a vocês, o que é a vingança? É a devolução da ofensa que nos foi feita. Vingar-se é devolver, é revidar, é desforrar, é dar na mesma moeda, é dar o troco. Vou te pegar na volta. Tudo é questão de tempo. Toda vez que nós não perdoamos uma ofensa, nós estamos abrindo as portas para a vingança. A vingança é uma forma de violência. E diz Joana de Ângeles, toda forma de violência, seja a natureza que for, é indício de atraso moral. Síndrome do primitivismo humano remanescente. São resíduos, são resquícios do nosso reino anterior, onde o princípio inteligente transitou. Nós estamos permitindo que a nossa natureza animal, a natureza instintiva, domine, sobreponha-se à nossa natureza espiritual. E as nossas decisões, as nossas escolhas são orientadas pelos instintos. De Joana, quando nós deveríamos agir com racionalidade, para que a racionalidade controlasse as nossas atitudes e as nossas decisões. Enquanto nós não controlarmos as nossas emoções, enquanto nós não tivermos o autodomínio sobre as nossas imperfeições, enquanto nós não reconquistarmos os territórios que o instinto ocupou dentro de nós, nós ainda continuaremos nos vingando. Nós ainda continuaremos retribuindo o mal com o mal. E Joana de Ângeles nos diz, que o mal que nos faz mal não é o mal que nos fazem. O mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos. Porque o mal que nós fazemos nos torna seres maus. Se formos ofendidos e não tivermos na faixa vibratória negativa daquele que nos ofendeu, aquele mal não vai nos atingir. Então o mal que nos fazem não nos fará mal. Mas se estivermos vinculados nas faixas da vingança, do revide, aquele mal vai nos atingir. E nós começaremos a fazer o mal. E nós tornaremos pessoas más. E sem dúvida seremos os responsáveis por tudo que nós fizermos, de bom ou de desagradável. Então não nos esqueçamos. Amemos os nossos inimigos, que na realidade são nossos amigos. É um filho, é uma esposa, é a mãe, é o pai, é um sogro, é uma sogra. São nossos amigos. Precisamos reconquistar a amizade. Precisamos restituir aqueles laços de respeito, de confiança e de carinho. Então a gente faça o bem. Fazer o bem aos que nos fazem bem é muito fácil. Vamos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. E jamais retribuamos o mal com o mal. Porque senão vamos cair na vingança. A vingança é a realização da justiça pelas próprias mãos. A vingança é devolver ao outro o mal que ele nos fez. E isso nos impede de crescer, igual a máquina de costura, nos impede que os espíritos bons nos sintonizem conosco, nos auxiliem, nos ajudem, e nós continuaremos sendo escravos dos instintos. Vamos transformar os instintos em sentimentos. Não permitamos que a vingança passe pela nossa cabeça ou passe pelas nossas ações. Vamos dissolvê-la com o recurso imunológico do perdão. Que Jesus possa nos auxiliar em nossos propósitos de transformação e, principalmente, que a gente consiga transformar conhecimento em atitudes transformadoras no bem. Muita paz.